vou mostrar para vocês esse plugin aqui, ó, que é o Bass Lane, que é incrível para conseguir deixar a mixagem, o grave da mixagem mais focado, mais definido e totalmente gratuito, grátis, porque esse plugin é gratuito. E para vocês baixarem ele, tem o link aí na descrição também, tá? Aí vocês vão abrir esse site aqui. Na real, deixa eu voltar aqui, que eu já tinha baixado, tá? Vai abrir essa página aqui, ó. Aí é só rolar aqui para baixo e clicar nesse botão. Certo? Aqui, ó, vocês vão ter que clicar aqui em insira dados de pagamento, mas fica tranquilo que não precisa pagar nada, tá? Você só vai precisar fazer o cadastro aqui. Tá dizendo aqui, ó, que é gratuito, então fica tranquilo, tá? Clica aqui, faz o seu cadastro, depois clica nesse botão aqui, ó, insira os dados de pagamento, e aí vai abrir uma página para fazer o download do plugin, beleza? Não tem erro. Aí é só fazer o download e instalar que vai dar tudo certo. Depois você abre a sua DAW aí e eu vou mostrar aqui para vocês na prática como que ele funciona. Olha só, primeiro eu tenho um beat aqui que tem um 808 e tem violão também, então fica bastante grave, médio grave e tal na mixagem. Olha só. Tá soando bem, mas o que acontece muitas vezes nesses estilos que tem muitos elementos, né, graves e médio graves e tal, é que o grave fica meio disperso, assim, ele fica muito esparramado. Então isso às vezes atrapalha a mixagem, a nitidez da mixagem. E nesse caso pode ser interessante a gente deixar esse grave mais focado, mais centralizado. Isso pode deixar a mix até com mais punch, tá? Então esse plugin aqui vai ajudar a gente nessa função aí. E tem alguns controles aqui que eu vou mostrar para vocês na prática. É o seguinte, esse controle de frequência aqui, ó, vai dizer a partir de qual frequência, na realidade, daquela frequência que a gente selecionar para baixo, ele vai centralizar. Então, olha só, eu vou colocar aqui mais ou menos em 100 Hz, que é um bom ponto de partida, tá? Porque se eu colocar frequências mais altas do que 100 Hz aqui mais ou menos, o grave pode meio que estragar, entendeu? Pode estragar a mixagem, pode ficar bem estranho. Então eu prefiro deixar mais ou menos em 100 Hz aqui, tá? É um ponto de partida. Depois, nesse width aqui, ó, a gente pode fechar ele aqui para ele centralizar o grave. Então se ficar aqui em 100%, não vai fazer alteração nenhuma. Se eu for fechando aqui, quanto mais eu fecho, mais o grave vai ficar centralizado. Então olha só o que vai acontecer com isso aqui, ó. Olha a diferença que faz. Ó, no máximo fica esparramado, né? E no mínimo aqui, o grave mais focado. Isso parece que traz até mais nitidez para mixagem, tá? Eu acho muito interessante esse controle aqui. E aí, dependendo da música, você vai vendo a quantidade que você quer centralizar ou não, né? Aqui, ó, tem esse modo que no Classic ele vai meio que compensar, ele vai adicionar um gravezinho a mais ali, nessa separação de frequências que ele fez, para conseguir centralizar os graves, né? E deixar o resto mais aberto. Ele consegue compensar um pouco o grave que a gente pode perder nesse processamento. E no flat aqui ele vai ser mais neutro, que geralmente é o que eu curto mais, tá? No slope aqui, ó, tem 6 e 12. Em 6, essa separação de frequências vai ser mais natural, tá? Mais suave. Em 12 é mais brusco. Então, geralmente, eu curto mais deixar em 6 aqui, certo? O ganho aqui é para aumentar o ganho, obviamente, tá? E no Side Harmonics aqui, ó, a gente tem esse controle de Amount, que é muito interessante para a gente trazer harmônicos no side dos graves. E com isso, depois que a gente centralizou o grave aqui, a gente consegue trazer uma largura para ele, mas de uma forma diferente do que tinha antes. Então não vai ficar esparramado, ele vai ficar mais largo mesmo, mas não tão esparramado assim, não vai ficar embolado, tá? Olha só que interessante que é esse controle aqui. Ó, se aumenta bem fica meio estranho, né? Mas repara que fica bem largo, tem algo diferente nos lados, né? Nos sides. E se a gente diminui aqui um pouquinho, ó. Adiciona só um pouquinho, ele vai trazer uma certa largura, mas não vai atrapalhar a mixagem. E vai deixar o grave focado no centro também, tá? Olha só, é incrível esse plugin aqui, eu curti demais. Então olha só, vamos fazer o teste aqui antes e depois do plugin. Sem o plugin primeiro.
agora com o plugin. Cara, é muito interessante isso aqui, tá? Eu curti demais. E repara que se eu aumentar a frequência aqui, ó, começa a deixar a mixagem muito estranha, entendeu? Então eu curto deixar mais lá em torno de 100 Hz ou até menos, tá? Só para centralizar o que é realmente grave. O médio grave ali a gente pode começar a ir esparramando ele mesmo, porque vai até abrir mais a mixagem. Espero que tenham gostado. Se quiser aprender mais produção musical aplicada em home studio, passo a passo, com técnicas do básico ao avançado, tem o curso aí na descrição. E é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!